Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live Zen. Gente, hoje tem um tema super profundo, super especial. Estou esperando vocês chegarem, mas já vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Torquete, eu sou a responsável aqui por esse espaço, a criadora desse projeto do Educar Zen. E, gente, estava respondendo aqui agora um comentário em um dos vídeos que eu postei ontem, e acho que já até é interessante falar um pouquinho sobre a palavra Zen, sabe? Me deu vontade de começar a nossa live hoje falando sobre isso. Algumas pessoas tendem a achar que porque eu coloquei, o nome aqui de Educar Zen, porque a gente fala de meditação, de mindfulness, de educação consciente, que eu preciso ser uma monja, que eu preciso ser uma pessoa perfeita, que eu preciso ser impecável, sendo que, na verdade, eu sou só um ser humano muito bem intencionado, digamos assim. Então, a palavra Zen, ela tem muito mais relação com a nossa postura diante da vida, uma postura de cultivo da consciência, cultivo da compaixão, da autocompaixão, da bondade, da verdade, tá? Não é dê a face 50 milhões de vezes e eu vou bater e você vai continuar rindo pra mim, não é sobre isso. Então, quando vocês me virem aqui respondendo de uma forma um pouco mais incisiva às pessoas, eu quero que vocês entendam isso, tá? Que eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano e eu não tô aqui, de fato, pra ser boazinha. Não sou uma pessoa boazinha, eu sou uma pessoa boa e bem diferente. Ser uma pessoa boazinha de ser uma pessoa boa, tá bom? Dito isso, vamos pro tema da nossa live de hoje, que é um tema muito profundo. E eu quero te convidar as pessoas que passarem aí pela sua mente, tá? Mães, amigas, outras educadoras. A polêmica foi até com o pai, então chamem os pais também, porque eles ficam muito nervosos de eu não colocar a palavra pai aqui no meu trabalho. Então chamem eles também, porque isso que serve para eles também. E vamos que vamos, o tema da live é o seguinte, gente, a criança de hoje e a de ontem. Sou eu ou é o meu filho? Por que eu decidi trazer esse tema para nossa live de hoje? Vou explicar para vocês, tá bom? O que acontece? Existe uma possibilidade muito grande de a pessoa que está criando o seu filho, não ser exatamente a mulher madura que você é hoje, a mulher que está buscando desenvolver a sua inteligência emocional, o seu equilíbrio emocional, uma mente mais saudável e até mais estável. Pode ser que quem está criando o seu filho sejam as dores da sua infância, E como que eu sei disso? O que me despertou para essa possibilidade? Por que eu decidi fazer essa live aqui para vocês? A gente fala muito, quando a gente pensa aí nessa perspectiva da educação consciente, a gente precisa, na verdade, é muito importante que a gente encare, que a gente olhe para a educação que a gente recebeu dos nossos pais, Muitas de nós se percebem aí reproduzindo falas, comportamentos, agressões que a gente recebeu dos nossos pais. Eu quero que vocês escrevam aqui para mim, tá? Se vocês escrevam aí sim, se é o caso de vocês. Se vocês já se pegaram aí reproduzindo falas, comportamentos, mentalidades mesmo, que os seus pais tinham ao educarem vocês. Então, por exemplo, aquela famosa, e complicada frase que muitas de nós ouviu quando éramos crianças, aquela frase assim, aqui debaixo do meu teto quem manda sou eu. Se muitas de nós ouvimos, é porque ela não é uma questão individual dos nossos pais, é uma questão estrutural. Essa mentalidade de que a criança ela tem que se submeter a tudo que os seus pais querem, porque eles estão bancando a criança, estão pagando as coisas, que é o nosso dever, é a nossa obrigação. Será que você talvez já tenha falado ou exatamente isso, ou algo parecido com isso, caso você tenha escutado, na sua infância, para o seu filho hoje? Talvez você tenha essa mentalidade. Você pense assim, você talvez não fale a frase,
mas você haja a partir dessa mentalidade, dessa percepção. Então eu tô vendo vocês aqui falando que sim, várias de vocês, engole o choro, a Erla trouxe até o exemplo aqui, né? A gente faz isso, a gente tá aqui nesse movimento exatamente de buscarmos fazer o menos possível, de buscarmos, né, estarmos mais conscientes do que nos aconteceu, do que fizeram conosco, porque o que os nossos pais fizeram de nós é muito do que nós somos hoje. Óbvio que a gente se torna, né, quando nos tornamos mulheres, a gente pega aí a rédea das nossas vidas, a gente passa a ter mais autonomia emocional e a gente pode também se transformar, a gente pode mudar o curso da nossa vida. É muito isso que a gente está fazendo aqui, quando a gente se reúne no Educar Zen para conversar sobre todas essas questões, essas dores, esses problemas, né? Mas é inegável, né, que muito do que somos, muito das dores que trazemos para a nossa vida adulta são consequências, são resultados do que a gente ouviu dos nossos pais e dos nossos cuidadores principais. A gente pode colocar aí professores, avós, tios, né, o que essas pessoas, esses adultos de referência nos disseram quando éramos crianças, moldou quem nós nos tornamos. E a gente já sabe disso, e a gente está trabalhando nisso. Agora, uma coisa que ninguém fala pra gente, talvez porque poucas pessoas pararam para olhar para isso com a lucidez que isso demanda, é o que eu vou te dizer hoje, que é exatamente o tema da nossa live. A gente não tá aqui nessa live de hoje para falar exatamente, assim, sempre tem a ver, né? Mas não é sobre o que os nossos pais fizeram, mas sobre a criança que a gente foi, que tem tudo a ver com o que os nossos pais fizeram, é verdade. Mas eu tô aqui para conversar com você sobre o fato de que você, enquanto mãe, enquanto professora, enquanto pai, avó, você não está simplesmente reproduzindo o que os seus adultos de referência fizeram. Você não está imitando somente, isso acontece, os seus adultos de referência da infância, mas você também está sendo guiada por uma voz invisível, uma voz bem mais silenciosa, até porque é uma voz muito mais silenciada, porque a voz da criança é uma voz silenciada, a criança não tem direito a querer nada, né? A gente tá lutando para que a gente mude essa mentalidade, mas criança não tem direito né? Na sociedade em que a gente vive, a criança ela tá aqui para nos obedecer. A gente ainda tá desconstruindo essa mentalidade. Então, essa voz dessa criança que você foi, com as dores que isso implicou, é muito provável que ela esteja conduzindo a educação dos seus filhos ou do seu filho, ou, né, se você estiver aí no lugar de professora ou de pediatra, enfim, né, exercendo aí uma profissão de cuidado com a criança, é muito provável também que essa criança que você foi, ela esteja conduzindo esse veículo hoje, tá? E por que isso é muito complicado? Por que isso é muito arriscado? Porque educar é um papel de adultos. Então, quando uma criança, a sua criança interior ferida, porque é uma criança ferida, uma criança que foi deslegitimada várias vezes, que teve, né, a sua voz, como eu disse, silenciada, né, uma criança que foi subestimada, etiquetada, né, eu já contei para vocês aqui várias vezes da etiqueta que eu precisei desconstruir ao longo de toda a minha vida adulta, que foi a etiqueta da preguiçosa. Por que eu era preguiçosa? Porque eu gostava de ler e de escrever ao invés de ajudar minha mãe a arrumar a casa, né? Então, essa criança aí, muito provavelmente ela tá conduzindo a educação dos seus filhos. E como eu disse, né, educação é um papel de adultos. São adultos que devem educar crianças. E não crianças feridas devem educar outras crianças. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando pra vocês? Me digam se tá fazendo sentido, tá? Porque eu quero que você visualize agora uma criança conduzindo um automóvel. Uma criança que não sabe dirigir, que não tem ainda o seu cérebro suficientemente desenvolvido para dirigir. Ela está conduzindo um automóvel e atrás do automóvel tem outra criança. Sabe quem que é essa outra criança? O seu filho.
Agora me conta, vai dar bom? Vai funcionar? Isso vai ser seguro? Essa criança que está aqui atrás, ela está segura? Essa criança que está conduzindo esse veículo, ela sabe o que está fazendo? Ela tem maturidade emocional, mental, psicológica, física para fazer isso, né? Então é por isso que é muito problemático, é por isso que é importante a gente falar sobre isso hoje. Quero contar para vocês uma história agora, tô vendo que vocês estão falando aqui que sim, tá fazendo sentido. Que bom que a gente tá na mesma página. Qualquer dúvida, gente, tem uma caixinha de perguntas aqui, me mandem, porque aí no finalzinho da live eu vou tentar responder as dúvidas de vocês. Se eu não conseguir, eu respondo lá nos stories, combinado? Vamos lá, simbora. Eu quero contar pra vocês uma história, né? Que foi a história, inclusive, que me inspirou a fazer esse conteúdo aqui pra vocês hoje. Eu recebo muitas mensagens no meu direct diariamente. E aí, em uma dessas mensagens que eu recebi semana passada, na verdade foram até duas, né? Teve uma mãe que me falou sobre o filho ter muita dificuldade pra falar não. E uma outra mãe, ela falou sobre algo muito parecido. E com essa outra mãe eu acabei tendo uma conversa, assim, a gente bateu um papo. E aí eu falei assim, nossa, é importante a gente se aprofundar nisso aqui. A gente não tem falado sobre isso. Isso aqui é algo que pode, né, tá minando aí o nosso sucesso como mães, como educadoras. Ela me mandou uma mensagem assim, Ana, o que eu faço para estimular o meu filho, né, a se posicionar mais, a ser mais incisivo quando ele não quer fazer uma coisa, quando ele não quer emprestar um brinquedo para um coleguinha, quando alguém bate nele, ele nunca se defende de alguma forma. Eu achei muito interessante essa pergunta dela. Porque geralmente as perguntas que eu recebo são assim, Ana, como que eu faço para o meu filho emprestar mais o brinquedo? Ana, o que eu faço para o meu filho não bater no colega, no irmão? Né? Geralmente é essa a pergunta que eu recebo. Mas essa mãe, ela trouxe uma outra questão, né? O meu filho, ele apanha calado. Ele, mesmo quando ele tá querendo brincar com aquele brinquedo, se algum colega pede, ele empresta. Ele sempre divide, né? Mesmo quando ele tá com fome na escola, ele divide o lanche com os colegas. E aí eu vejo que ele não tá sabendo colocar limites saudáveis nas relações dele. Ele tem 8 anos. O que eu faço? Aí, né, eu fui para a primeira hipótese. Geralmente essa criança que é muito boazinha, ela é fruto de um lar muito autoritário. Né? Essa criança que nunca se posiciona, que é essa criança meio obediente, mas com essa obediência cega, né? Essa criança que não tem realmente, ela não sabe reconhecer o limite saudável do que é respeitoso com ela. E ela acaba permitindo que as pessoas façam tudo com ela. Essa criança, geralmente, ela é filha de pais muito autoritários. E aí ela usa esse mecanismo de estar sempre à disposição das outras pessoas para se preservar. Olha a Ayla falando que eu era essa criança. Muito interessante esse comentário da Ayla adulta, porque a gente vai chegar nisso daí. Eu quero chegar nesse ponto aqui com vocês, tá? Até hoje eu tenho dificuldade de me impor. A Ayla falando. Então, no caso da Ayla, vocês percebem que, né, pelo que ela tá falando, e muitos de vocês provavelmente estão se reconhecendo nisso, é a criança que todo mundo acha que é a criança ideal. Mas a criança boazinha, fruto de um lar autoritário, ela tá se anulando o tempo todo, né? Ela não tá aprendendo a se enxergar. Ela não sabe se respeitar, ela não aprende esses limites saudáveis que a gente precisa aprender. Que foi, inclusive, né, o limite que eu acabei de colocar no moço que veio aqui me cobrar que eu seja uma educadora de pais. Que é uma cobrança que eu recebo diariamente aqui, e eu já esclareci várias vezes. O meu compromisso é com mães. Eu sou mãe, eu sou mulher, né? Eu sei qual que é a dor de estar nesse lugar, as questões da paternidade são outras. Então, o conteúdo do Educar Zen, que é sobre estritamente educação de criança, como que a gente lida com a criança, maravilhoso, venham pais. Agora, eu não tenho que falar do universo emocional do pai, gente, eu nem sei fazer isso, né? E aí a gente vai, quando a gente tem essa autoestima saudável, quando a gente tá com a nossa mente equilibrada, quando a gente sabe qual que é o limite que a gente quer colocar para as pessoas, a gente não tem medo de desagradar.
Mas a criança boazinha, fruto de uma educação autoritária, ela tem medo o tempo todo de perder afeto, de perder amor, de perder apreciação e de ser violentada, receber palavras negativas sobre ela, ser colocada de castigo, ser punida caso ela não cumpra com a expectativa do outro. Então eu perguntei para essa mãe, olha, assim, sem julgamento, eu só quero entender para eu poder te ajudar. Como que é a sua relação com ele? Será que, você exige obediência cega? Será que você, às vezes, até doura essa pílula, tentando explicar várias vezes, mas você quer impor sempre o seu lugar, a sua posição? Você não permite que o seu filho diga não? Você não permite que o seu filho ele descubra os seus próprios limites, o que para ele é bom, o que não é, o que ele quer, o que ele não quer? Você dá esse espaço? Aí ela falou assim, Ana, eu não sou uma mãe autoritária, assim. Eu nem me considero uma mãe reativa. Eu sou uma mãe, acho que preza muito pelo diálogo e tudo mais. Ela foi me contando como que é a relação dela com o filho dela. E eu falei assim, de fato, aqui parece que não é esse caso de ela ser uma mãe autoritária que tá fazendo essa criança se enquadrar aí no formato da criança boazinha que tá sempre fazendo tudo para todo mundo e nada por si mesma, que não sabe colocar limites saudáveis nas relações. E aí eu falei assim, bom, o que geralmente as pessoas dizem para essa mãe, O que geralmente acontece aqui? Em geral, as pessoas vão falar assim, então é o jeito dele. Ele é assim. Claro que tem personalidade, a gente tem tendência a ser de um jeito ou ser de outro, Todos nós temos isso. Mas eu falei, não, vamos continuar investigando isso daqui. Aí eu fui conversar com ela sobre como ela era na infância dela. E aí a gente chegou na raiz da questão, gente, porque ela começou a me contar, Ana, eu quando menina, eu sim tive pais autoritários, mas eu tô rompendo com esse ciclo do autoritarismo, O seu conteúdo tem me ajudado muito e tal, e outras pessoas que estão falando sobre isso aqui também na internet, mas eu quando criança, exatamente por ser filha desses pais autoritários, eu era exatamente essa criança que tudo relevava, que, enfim, alguém me batia e eu nunca me colocava, era isso, assim, tava sempre tudo bem, eu era uma criança que se omitia o tempo todo, eu era criança boazinha. Aí eu falei, Aí, de novo, voltando lá na Ayla, eu falei, era mesmo? Então me conta, como é que você é hoje? O que dessa criança ainda tá aqui? E aí a gente foi descobrindo, quanto que aquela criança silenciada, ela não estava reproduzindo a mãe dela. Ela tinha consciência das dores que aquela educação ali causou a ela. Mas aquela criança ferida estava dirigindo o veículo lá da educação do filho dela. Vocês estão entendendo, gente? Nem sempre a gente reproduz os nossos pais, porque a gente pode simplesmente, por diversos motivos, nos conscientizarmos de que aquela educação autoritária nos gerou danos. Mas às vezes, e para a maioria das pessoas, esses danos, eles permanecem ao longo do tempo. E aí a gente traz para a vida adulta, e ela me contou, eu sou exatamente essa mulher, que tem uma dificuldade enorme de dizer não, todo mundo passa por cima de mim, tive inúmeros relacionamentos abusivos, inclusive tô tentando me divorciar, porque eu pedi para ela, tá, gente, assim, não vou falar o nome dela, mas pedi licença para contar a história dela, exatamente porque essa história me inspirou a vir conversar com vocês sobre isso. E aí, a gente foi entender o que estava acontecendo com o filho dela. Ele estava aprendendo a ser essa criança silenciada de duas formas. Primeiro, observando a sua mãe se anulando o tempo todo em todas as suas relações. E nós, mulheres, a gente sempre vai ser chamada de grossa, de desequilibradas, quando a gente se posicionar, que foi o que o moço lá também no comentário fez comigo agora. Sempre que a gente colocar os nossos limites saudáveis, a gente vai ser taxada como desequilibrada, doida, como uma mãe ruim. Então, assim,
ela fez isso, a gente foi conversando e ela foi elaborando que ela fez tudo isso para se proteger, para ser aceita, para ser amada, para ser uma presença agradável, que não gera desconforto nas pessoas. Só que ao fazer isso, ela se anulou, ela se desrespeitou, ela acabou em um casamento extremamente tóxico, com uma pessoa que trai ela, com uma pessoa que coloca defeitos no corpo dela, principalmente depois da maternidade, né? Com uma pessoa que subestima o poder dela, a capacidade dela de voltar a ter uma carreira, porque ela, depois da maternidade, ela não conseguiu ainda se reposicionar, é um desejo dela, para muitas de nós não é, mas é um desejo dela se reposicionar no mercado de trabalho. E aí ela tá ensinando pro filho dela a ser essa pessoa, porque ela é a pessoa mais próxima dele. Eles passam o dia inteiro juntos, né? Ele vai pra escola, mas ela é o seu principal adulto de referência. Então, ela tá ensinando isso pro filho dela. Vocês estão percebendo? E além disso, ela falou assim, Ana, só que tem uma coisa, eu ainda faço isso conscientemente. Eu incentivo ele a dar o último snack pro colega. Eu incentivo ele a sempre ceder o brinquedo pro primo. Eu incentivo ele, né, enfim, a relevar quando batem nele, deixa pra lá, não vai não. Releva. Essa criança que bateu em você, ela tá com dor no coração. Ela me falou que fala assim com o filho dela. Então nem na professora ele vai, por exemplo, pra poder... Né? E o filho dela já tá começando a ser vítima de bullying. Então tem um limite muito interessante que a gente precisa entender que existe, né? Na verdade não é um limite. Existe uma fusão aí, né? A mãe que nós somos, ela é uma fusão da mãe que tivemos e da criança que nós fomos por causa da mãe que tivemos. Não só da mãe que tivemos, né? Não vamos colocar toda a culpa, a carga nas costas das nossas mães, mas nos nossos adultos de referência. Tô falando aqui da mãe porque eu tô te convidando, mãe, a transformar a sua vida. E quando eu te digo para transformar a sua vida, não é pelo seu filho, é por você mesma, né? Novamente, falando aqui do lugar de mãe e de uma pessoa que tem vivido a sua vida com bastante autonomia e com muita honestidade também comigo, em primeiro lugar, sabe? Então, eu quero que vocês me digam aqui no comentário se vocês conseguem se visualizar em alguma medida nessa história que eu contei. Será que você já está até rompendo com esses padrões de educação reativa que os seus pais tiveram com você e outros educadores, né, outros adultos de referência? Mas será que a criança ferida que mora aí dentro de você ainda tá dando o tom da sua maternidade? Me conta. Vanicleia, você é a Vanicleia, minha aluna? Melissa também. Melissa, você é a Melissa, minha aluna? Me contem aqui, porque eu não sei, às vezes, gente, pelo arroba. E tô vendo que algumas de vocês estão dizendo aqui que conseguem se perceber nessa situação, né? Então, eu quero trazer aqui, te convidar a entender isso, que para além da reprodução dos padrões de educação que a gente viu os nossos pais fazendo com a gente, a Vanicleia, ela mesma, tem também a criança que a gente foi dirigindo o carro da educação do nosso filho. E no que isso vai dar? Será que vai dar em coisa boa? A Melissa, aqui em casa só tem briga e tenho medo do meu filho. Você tem medo dele? A Melissa, minha aluna também. Você tem medo dele, Mel? Me explica melhor isso, tá? Então, assim, considere essa hipótese, porque ela existe, né? Da sua criança ferida estar na direção da educação do seu filho. Não vai existir acolher o seu filho se você não estiver primeiramente acolhendo essa criança ferida. Por quê, gente? Por quê? Porque a criança ferida, ela é uma voz no seu inconsciente. Se você não se tornar consciente da sua história, se você não reencontrar essa criança que está dentro de você, ela existe. Ela mora aí dentro de você. Ela é uma voz aí dentro de você. Se você não acolher, se você não reencontrar com essa criança, ela vai ficar guiando esse carro, né,
no seu inconscientemente. E tudo que a gente faz inconscientemente é mais complexo, né? A gente não tá fazendo de forma estratégica, a gente tá fazendo guiado pelos nossos traumas, pelas nossas dores. E o que isso significa? Deixa eu contar um pouquinho para vocês aqui sobre como que funciona o trauma, né? Vou falar aqui sobre uma coisa que aconteceu com muitas de nós, com muitas mulheres. Muitas de nós, vamos falar de novo dos pais, já que eles querem fazer tanta parte aqui do Educar Zen, vamos falar deles. Muitas de nós tivemos pais omissos na nossa educação, né? Pais violentos. Muitos de nós tivemos referências muito negativas de homens quando a gente pensa nos nossos pais. O que acontece? Se você não olha muito bem para esse homem, você vai, ao longo da sua vida adulta, reproduzir relacionamentos que te levam para o seu pai. Então, muitas dessas mulheres que repetidamente têm relacionamentos tóxicos, né? Relacionamentos, enfim, com manipuladores, com pessoas complicadas, às vezes são traídas, elas estão inconscientemente, o seu inconsciente te leva para situações parecidas com aquela que você viveu no passado para tentar resolver. Você fica, tipo, rebobinando a fita. Quem aí é da época de que a gente rebobinava as fitas para poder entregar na locadora? Ó, galera antiga. Você fica rebobinando a fita, você vai voltando para a mesma cena para tentar reeditar, para tentar mudar. Mas se você não tem consciência, você só reproduz. Então, a sua criança ferida, né, ela te leva de volta para as cenas da sua infância para tentar reeditar, para tentar mudar. Só que o que acaba acontecendo? Por você estar inconsciente, você acaba, de fato, simplesmente reproduzindo. E eu vou contar aqui uma coisa bem pessoal, porque tá escrito Educar Zen, vou falar de novo, gente, porque eu fico revoltada. Hoje eu tô, assim, na compaixão feroz, tá? O Zen não é sobre ser boazinha, volto a dizer. É sobre ser inteira. E tem um negócio chamado compaixão feroz, que eu acho que todas nós, principalmente nós mulheres, a gente deveria cultivar na gente. Que é a gente, às vezes, ser a mãe urso. Sabe a mãe urso que vai fazer de tudo pra defender o seu filhote? Que vai realmente chegar e dar um berro de vez em quando? Então, às vezes, a gente tem que fazer isso por nós mesmas também. Então, como eu não faço aqui, tá? A linha tipo, guru, eu sou perfeita, né? Olha como a minha vida é plena, eu não sou assim. E eu tenho minhas alunas que estão aqui comigo hoje, elas me acompanham, elas estão lá comigo diariamente, elas sabem que eu não faço isso. Porque eu não sou essa pessoa perfeita. Eu vou contar uma coisa bem íntima de como que a minha criança ferida estava, de alguma forma, também influenciando aqui a educação do meu filho, tá? Vou falar de uma dor da minha infância e de como que inconscientemente eu estava reproduzindo a mesma coisa. E aí, ó, meditação, muito mindfulness e terapia para me ajudar a lidar com isso, né? E para ver, para enxergar e mudar o padrão. Porque se eu não tô vendo que aquilo que eu tô andando em círculos, eu vou continuar andando em círculos tentando chegar a um lugar diferente. Entende? Só que eu tô ali, ó, eu só tô indo pro mesmo lugar. Eu preciso mudar a rota. Então, o que aconteceu? Os meus pais brigavam muito quando eu era criança, gente. Muito, muito, muito. E eu presenciava essas brigas, sabe? Eu até participava. Eu dava pitaco. Tanto é que quando os meus pais se separaram, eu tinha 9 anos de idade. E eu me lembro muito bem dessa cena, né? Que foi um dia em que o meu pai chegou em casa, bêbado, eles brigaram de novo, e eu estava ali de novo, presenciando. E aí eu virei com 9 anos de idade, então vocês vão imaginar agora o tanto que eu precisei elaborar isso ao longo da minha vida para me liberar disso que aconteceu. Aos 9 anos de idade, eu virei pro meu pai e falei assim, amanhã você vai sair de casa. Pra mim já deu. Olha como é que a criança assume o lugar que não é dela, né? Como que uma criança jamais devia estar nessa posição, mas eu estava. E eu fiz isso. E de fato, eles se separaram no dia seguinte.
Eu imagino que a minha mãe, ela ficou encorajada por aquela fala, talvez ela entendeu o quanto aquela relação dele estava nociva para mim e para minha irmã, e aí ela decidiu dar um fim naquilo de uma vez por todas. Mas eu carreguei isso, né, ao longo da minha vida. E aí, todo casal tem, eventualmente, alguns desencontros, algumas discussões, eu e meu companheiro. Além da gente, né, ser marido e mulher, a gente é também sócios, né, a gente trabalha juntos aqui no Educar Zen. E a gente passa o dia inteiro juntos. O Francesco, de manhã a gente tem ajuda com ele, mas ele passa o dia inteiro com a gente, nosso filho. Então, assim, algumas vezes o Francesco estava presenciando eu e o pai dele em conversas mais acaloradas, nem era briga, mas às vezes, assim, alguma coisa que a gente estava tendo que ajustar de trabalho e conversas que não eram exatamente muito amigáveis, eu confesso. E aí, gente, no dia que o pai dele falou alguma coisa e fez assim na mesa, e o Francesco, que ainda não fala muito bem, fez e bateu também, a minha ficha caiu. Que eu tava colocando meu filho no exato lugar em que eu fui colocada. Muito embora o contexto seja muito diferente, né? Porque eu tô falando aqui de um pai que chegava de madrugada, bêbado, meu no caso, e eu, de madrugada, participando da briga deles, né? E no caso aqui a gente tava falando de algumas questões de trabalho que estavam sendo debatidas na frente do Francesco. Eu entendi que eu estava levando meu filho para o mesmo lugar mais doloroso da minha infância. Então, essa live, com toda a honestidade do meu ser, porque aqui, essa Ana aqui, ela é muito verdadeira mesmo com vocês. Eu quero te convidar a pensar nisso também. Qual aspecto da sua criança ferida tá dirigindo a sua educação? Tá dando exemplo pro seu filho. Tá conduzindo quem o seu filho tá se formando. No meu caso, foi isso. E, gente, nossa senhora, sabe a tal da culpa materna? Eu tive que lidar com ela nesse momento. Foi muita dor que eu senti quando eu vi, porque eu tive que encontrar de novo com a menina que eu fui. Né? Agora, falando aqui agora, como, né, quando a gente pratica mindfulness, a gente fica muito conectado às sensações do corpo, como as nossas emoções, elas são manifestadas por meio de sensações do nosso corpo. Eu sinto meu corpo rígido, o meu coração apertado, só de falar essa história para vocês, né? E eu quero te fazer esse convite. Qual parte, né, da sua criança, qual aspecto da sua criança ferida tá direcionando a educação que você tá dando pro seu filho? Porque a moça que me segue aqui, ela falou sobre o fato dela ter sido silenciada, dela ter sido a criança boazinha, de como que o filho dela hoje, né, não sabe se colocar, ele é sempre pano de chão pros outros. Ela usou essa expressão, por isso que eu tô usando. Ela falou assim, ele se coloca como um pano de chão pros outros, onde todo mundo pode pisar. E você? E vocês? Se você quiser compartilhar aqui, ó, para enriquecer a nossa live, você pode, tá? Se você talvez tenha tido algum insight aí e queira deixar isso só para você, você também pode, mas eu quero te convidar a pensar nisso. E como que a gente faz para poder ter essa capacidade de estarmos mais conscientes dos nossos padrões? Se, muito provavelmente, todos nós estamos repetindo padrões da nossa infância, como que a gente faz? Ó, a Mapuchedu, não sei se eu tô falando certo. Falando aqui, eu não sei, o problema é que eu não sei enxergar onde eu erro. Eu quero falar sobre isso agora com vocês. Como que a gente faz para poder ficar mais lúcida, né? Enxergar os padrões que a gente está repetindo? Não vai ter jeito, a gente vai ter que se autoconhecer. É por isso que aqui, no meu trabalho, né, por mais que eu te dê, sim, dicas de como você pode falar com seu filho, sugestões, dicas que a gente pode aplicar, que eu sei que muitos de vocês querem isso e que até eu também sigo várias pessoas que eu admiro buscando isso, né? Eu tô aqui ensinando, mas tô aprendendo todo dia muito também, com várias outras pessoas aqui na internet, inclusive.
como que a gente faz para poder ir além das dicas da internet, né? Porque a transformação, gente, ó, dica de internet ajuda, mas a transformação é outra coisa. Não tem como a gente sair desses padrões se a gente não se conhecer. A resposta ela é óbvia. A gente vai ter que entrar em contato com a gente. E aí tem um recurso maravilhoso, que é o recurso que eu uso, que eu ensino para as minhas alunas, e que eu quero dar uma notícia para vocês daqui a pouco de um presente que eu vou dar para vocês hoje. Tá? Daqui a pouquinho eu vou contar o que é a meditação, a prática meditativa, o silêncio, a introspecção. Por que a meditação ajuda a gente nisso? Né? O meu insight sobre essa dor aí enorme da minha infância, que eu vi que eu estava reproduzindo com o meu filho em alguma medida, ele veio exatamente em um momento de prática meditativa. A gente está aqui vivendo a vida. Se você tem uma vida como a minha, né? Porque eu tô morando aqui na Bahia, em uma ilha, eu fiz escolhas para minha vida, para eu ter uma vida o mais tranquila possível, mas eu tenho um monte de projetos aqui do Educar Zen correndo ao mesmo tempo. Como eu contei para vocês, meu filho fica o dia inteiro com a gente, então a gente vai conciliando isso com, né, a presença do Francesco, tem casa, tem relacionamento, tem conta para pagar. Então eu imagino que sua vida não seja muito diferente da minha. Eu imagino que você também tenha 1 milhão de coisas, 1 milhão de pratinhos sendo equilibrados todos os dias, né? Aí tem autocuidado, tem um monte de coisa, né, gente? Então eu imagino que a sua mente, ela tenha uma agitação, que você se sinta a sua mente agitada. Com a mente assim, a gente não consegue ver as coisas, os detalhes, as minúcias, o que está por detrás de toda essa confusão mental. E a prática meditativa, né, principalmente quando é num percurso como o que eu criei, que é voltado especificamente para mães, para educadoras, ela vai te ajudar a decantar esses pensamentos e a ver o que é essencial. A meditação, ela simplifica os seus pensamentos, né? Você consegue enxergar, é como se fosse assim, imagina, sabe aquele dia, assim, alguém aí já viveu ou vive, ou já passou por uma situação de estar num dia com muita neblina, sabe aquele dia com muita névoa, muita neblina, e você não vê? Você não vê, às vezes você tá dirigindo aqui, você não consegue ver, você não sabe se tem um cachorro atravessando a rua, não é assim? Então, a meditação é como se ela dissipasse a neblina e você conseguisse ver as coisas como elas são. Então, foi numa prática meditativa, por exemplo, que eu tive esse insight, né? Essa mente mais clara é a prática meditativa que vai te ajudar. Ana, mas meditar é muito difícil. Eu tô aqui para isso, né? Para te ajudar. Porque você pode, inclusive, aprender meditação com outras pessoas. Se de repente você, sei lá, por qualquer outra razão, tem alguém aí com quem você se identifica mais. Mas aqui tem um percurso voltado, todo pensado, e volto a dizer, por isso que eu falo com mães, e agora eu vou falar cada vez mais com outras mulheres à frente da educação de crianças, porque a minha vida inteira são 20 anos na posição de mulher educando crianças, né? São quase 20 anos, são 17 ou 18. Agora eu não sou boa de conta. Então, eu sei como fazer isso quando a gente está falando desse contexto de educação, né? Você poderia fazer meditação. Você pode fazer. E vai ser muito legal também se você fizer. Mas eu vou te dar um presente daqui a pouco, como eu te falei, né? E a minha ideia é realmente te ajudar nesse contexto específico a fazer isso. Então ontem eu até postei um reel, gente, falando da tal da mente agitada. Por que será que a sua mente é tão agitada? Quem aqui sente que tem a mente muito agitada, escreve aqui nos comentários, por favor. Quem tá sentindo uma mente assim, sabe assim, quando a sua mente ela não para, você tá exausta de tanto pensar, e geralmente uns pensamentos assim que não são muito construtivos, né? Não estão te ajudando a se sentir melhor. Geralmente são pensamentos de críticas contra você mesma, pensamentos ansiosos, não é assim? Nossa, Márcia, sinto muito. A Márcia contando aqui, ó, a história dela. Sinto muito, viu? Hoje explodo com meu filho e depois me arrependo. Exatamente igual o seu pai fazia, né? Aí, todo mundo aqui, né, gente? Eu sei, essa daí é a nossa realidade, assim.
Isso também trabalho diariamente, né? Como eu falei, eu não sou monja, eu não sou Buda, eu não sou perfeita. Eu também estou me lapidando todos os dias por meio da meditação. Eu também percebo a minha mente cansada, exausta de pensar em alguns momentos. Né? Cada vez, conforme eu vou mergulhando nos últimos bons anos aí da minha vida na prática meditativa, eu fico mais consciente quando isso acontece e eu sei como cuidar de mim. Mas isso também acontece comigo. Agora, você sabia que essa mente muito agitada, ela geralmente tem uma raiz lá na sua infância? Será que você vivia exatamente em um lar em que você era muito criticada? Criticada pela roupa que você usava, criticada porque você estava gordinha, criticada porque você não tirava as notas que seus pais gostariam, porque você queria jogar futebol e não fazer balé, sei lá, você era muito criticada? Porque geralmente a mente muito agitada da adulta de hoje foi a mente de uma criança que precisava o tempo todo estar analisando os contextos para poder prever como os seus pais iam explodir com ela, iam criticá-la. Então essa criança que estava ali sempre tentando ajustar tudo, essa mente que não parava quieta para poder ser satisfatória, para poder satisfazer, para poder agradar, sabe? E aí, volto a dizer, se a sua mente está agitada assim hoje, se você está inconscientemente reproduzindo o que fizeram com você na sua infância, e a criança que você foi na sua infância, quem será o seu filho? A raiz de tudo é a infância. O que você escolhe? Você escolhe que a criança crie a criança, a sua criança ferida, crie o seu filho. Eu te convido a imaginar agora essa cena, o seu filho no banco de trás, sem cadeirinha de um carro, e a menina que você foi dirigindo esse carro. Ou você escolhe que o seu filho esteja no banco de trás com cadeirinha e você adulta, imperfeito do jeito que você é, se lapidando, se reconhecendo, aprendendo sobre você mesma, aprendendo a ser melhor, disposta a ser melhor, comprometida com o seu autodesenvolvimento, mas você é adulta, imperfeita, mas comprometida com você mesma. Quem que vocês acham que tá mais preparada para conduzir essa criança, gente? Seu filho, no caso. Escrevam aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Quem que vocês acham? A Márcia, obrigada, hoje faço terapia, não quebro nada, mas sou estourada. É muito ruim, porque amo meus filhos, é incontrolável, mas estou tentando mudar. Márcia, terapia é maravilhoso, eu também não abro mão da minha, mas experimente meditar, tá bom? No meu canal no YouTube, gente, tem várias meditações gratuitas. O mês inscrições estão fechadas, né, que é o meu treinamento pago, mas eu deixo lá para vocês vários conteúdos gratuitos aqui também, exatamente para ajudar nessa caminhada. A Nath, minha mãe era crítica e brigava comigo por qualquer coisa, e eu chorava muito, engolia o choro e me deixou ansiosa. Exatamente. Jéssica, querida, muito criticada, muito reprimida, muito subestimada e muito silenciada. Bom, eu quero que vocês escrevam aqui quem que vocês vão escolher, gente. Quem que vai conduzir aí o carro? É a sua versão adulta ou a sua versão criança? Eu quero que vocês saibam que a gente pode hoje começar a dar os primeiros passos para a gente poder colocar a adulta na condução. Como que a gente começa esses primeiros passos? Primeiro entendendo que educar, isso eu preciso que você saia dessa live sabendo disso. Educar não é sobre crianças, educar é sobre adultos que conduzem crianças. Adultos feridos, né, que são conduzidos aí, que são guiados inconscientemente pelas suas crianças feridas, vão ter como resultado crianças feridas, os seus filhos, os seus alunos, as crianças, né, que estão aí sob a sua responsabilidade, elas vão receber de você essa dor. É matemática, não dá para ser diferente, infelizmente. Eu gostaria que fosse mais simples, mas a gente vai precisar fazer um trabalho interno. As dicas da internet são boas, ajudam até um certo ponto.
Não é à toa que inúmeras de vocês chegam aqui no Educar Zen falando assim, Ana, eu comi vários livros sobre educação positiva, eu fiz cursos de neurodesenvolvimento de crianças e eu sigo explosiva. É porque tem coisas que a gente não resolve no nível intelectual, que a gente precisa resolver no nível da subjetividade, das nossas emoções, de quem a gente é. Eu preciso que vocês entendam isso. Então, combinado, gente? Ó, hoje a gente vai sair dessa live aqui todo mundo entendendo que crianças emocionalmente saudáveis são um resultado de adultos de referência curados, emocionalmente saudáveis. Vamos tirar o foco das nossas crianças. Vocês percebem? Vamos voltar lá naquela história inicial que eu contei pra vocês? Que a moça, né, a minha seguidora, ela chegou e falou assim, Ana, como que eu faço pro meu filho se colocar? Porque, assim, é ótimo que ele seja uma boa pessoa. É ótimo que ele seja receptivo aos outros. É ótimo que ele seja tolerante. Mas, assim, tá num nível em que as pessoas estão pisando nele. E aí, obviamente, né, eu já fui trazendo aquela condução de, mas como você tá lidando com ele? E no fim das contas era sobre ela, era sobre a infância dela. E se ela não olhar para isso agora, esse menino vai continuar assim, né? Ele vai servir de step para os outros a vida inteira e provavelmente ele vai ensinar isso também para os seus filhos. Então esquece da criança, olha para você, coloca a máscara de oxigênio primeiro em você. E assim, não só porque você quer educar uma criança para plenitude, para felicidade, para integridade, para autonomia, não só por isso, mas porque você merece também. Você também merece. Você também precisa disso. Você também é importante. Você tem um potencial. Eu sou uma super incentivadora de pessoas. Eu gosto muito de ver os outros brilharem, sabe? Tem uma música do Caetano que fala isso, né? Que a gente é para brilhar. E eu acredito nisso. Então, assim, eu tenho certeza que você tem um potencial aí que às vezes está encoberto por todas essas dores. E eu quero que o mundo seja um lugar melhor. E eu sei que quando você resgata isso, esse mundo fica melhor. Entende? E a segunda coisa, né, que a gente precisa fazer é realmente a gente se tornar mais consciente dos impactos da nossa infância no nosso eu atual. Vai ser desconfortável a gente olhar para isso. Como eu falei para vocês, quando eu paro para lembrar da menina sentada na mesa da cozinha, vendo os pais gritando um com o outro, né? A menina de 9 anos que falou pro pai que ela amava demais, eu era louca pelo meu pai, que ele tinha que ir embora de casa. Isso tá aqui, ó, imprimido no meu corpo. Eu ainda sinto dores no meu corpo quando eu lembro disso. Mas se eu não olhar para isso, eu vou continuar permitindo que o meu filho presencie momentos em que eu e o pai dele não estamos muito harmônicos, assim. Né? Quase, acho que situações meio que eu posso chamar de brigas, assim. E aí? É só a honestidade comigo que vai permitir que isso mude. E aí, quando isso acontece, e aí eu vou te dar hoje, daqui a pouco, um presente para você começar a ter essa clareza, essa consciência, essa lucidez, tá? Fica aqui, daqui a pouquinho a nossa live tá acabando, mas fica aqui até o final porque eu vou te contar o que é. Quero muito te dar esse presente hoje. Mas o que eu posso te dizer é que quando a gente começa a abrir esse espaço para consciência, a gente precisa entender também que é um processo, né? E que demanda tempo, e que demanda engajamento, que demanda a gente entender que é espiral. Às vezes a gente vai se deparar com dores, sombras, com traumas nossos. E a gente vai ficando também, conforme a gente passa por esse reencontro com a gente, mais resiliente. Vai ficando mais fácil, a gente aprende a lidar com essas coisas, sem entrar em parafuso, sem que a gente se afunde, sabe? Então isso vai te ajudar a educar a sua criança de uma forma mais gentil, né? Vai te ajudar a acolher o seu filho de verdade, porque eu tenho certeza que na sua infância você foi deslegitimado de diversas formas. Muito provavelmente você ouviu, não, deixa pra lá, caiu, não foi nada não. Ou então,
Mamãe, sei lá, você falava, mãe, não sei quem falou que eu sou feia. Não, você é linda. E o que eu sinto? E como que eu me sinto quando alguém me chama de feia? Isso não importa? É só tipo, não é nada não. Isso te ajuda você estar mais consciente da sua criança, né, e dos padrões que você pode estar reproduzindo aqui hoje com seu filho. Isso te ajuda a não fazer isso com ele. A não rotular o seu filho, como eu falei pra vocês, fui rotulada a minha infância inteira de preguiçosa. Preguiçosa é uma coisa que eu não sou, custei a entender isso, que eu só não trabalhava, né, a minha dinâmica de trabalho, de produtividade é diferente do que a minha mãe esperava. Então a gente também vai rotular menos os nossos filhos, e sabe por quê? Porque quando você se aproxima da criança que você foi, quando você se reencontra com ela, você olha nos olhos dela, você está na presença dela, você se lembra de como é ser criança. E isso vai te preparar para tratar o seu filho com muito mais empatia. Para tratar o seu filho não de um lugar vertical, adulto, criança, mas olhar para ele de uma forma mais horizontalizada. Conseguir entender de verdade como ele se sente, porque você já esteve ali. E você consegue acessar isso, né? Então, gente, eu tô vendo que vocês fizeram alguns comentários aqui. Eu vou ler aqui agora. Mas eu quero dizer pra vocês o que é esse presente que eu quero colocar pra vocês, tá? Hoje, que eu vou dar pra vocês. Hoje, mais tarde, às 18 horas, eu vou subir no meu canal do YouTube uma meditação para o acolhimento da criança ferida. Então, é uma meditação que eu fiz com as minhas alunas, tem mais ou menos uns 2 meses, a gente trabalhou essa prática em um dos desafios que eu fiz com elas. Acho que foi o desafio da mãe conectada. E aí, a primeira prática que eu trouxe para elas foi exatamente a conexão com a criança interior delas. E com a minha, obviamente, porque eu tô sempre me trabalhando junto com elas, né? Como eu falei, sou só um ser humano, assim como você. Somos iguais, tá? E essa meditação, ela foi muito expressiva, foi muito forte para minhas alunas, assim. Elas trouxeram relatos que me comoveram muito na época, e eu tenho certeza que essa meditação ela pode te ajudar também a ter mais lucidez sobre a criança que você foi, a trazer exatamente essa consciência, sair, sabe? Você tá caminhando aqui em círculo, você não tá vendo, você tá fazendo coisas, né? Você tá reproduzindo, você tá colocando seu filho em situações da sua infância para tentar editar aquilo ali inconscientemente. Eu quero te tirar disso e fazer você mudar o caminho. Quero te ajudar a fazer isso, tá? Que eu tô vendo que vocês estão falando que vocês querem que a versão adulta guie o carro, né? Deixa eu ver aqui a Naina. Depois que tive filho, rejeitei que para a criança obedecer teria que ser na autoridade impositiva. Achei a educação positiva, mas meu marido é uma criança muito ferida e aos poucos tem melhorado. E desarmado, eu acho. É um processo para todo mundo, né, gente? A Solange querida, adulta. Bom, gente. A Naina falando que você ensina a gente a se autorregular primeiro. Ai, a Naina, gente, a Naina me definiu meu trabalho. Adoro você porque não tem resposta pronta. Não vou ficar inventando aqui pra vocês que eu tenho um manual, uma guia aqui, e fala desse jeito com seu filho, a gente tem que olhar pra gente, a gente tem que aprender a se conectar com a gente, né, gente? Não tem jeito. Não tem resposta pronta mesmo. Tem muita humanidade. E aqui é um espaço pra gente colocar a nossa humanidade de um lugar vulnerável mesmo. A gente ser o que a gente é, a gente olhar com honestidade. Quando a gente faz isso juntas, a gente fica mais forte. Eu vejo muito isso na comunidade das minhas alunas que a gente tem do MESEM. O quanto que a gente se fortalece quando a gente tá juntas. E pra mim é maravilhoso, e pra elas também. E é um processo, como eu disse.
Então, me contem aqui quem vai fazer a meditação hoje. Se você não segue ainda o meu canal no YouTube, tá? Para você poder ter acesso a essa meditação, você vai lá na minha bio, tem um link lá. Aí, nesse link tem vários outros links quando você clica lá e tem canal no YouTube. Aí você já me segue, porque a gente tá nesse compromisso de colocar cada vez mais conteúdo exclusivo lá no YouTube, sabe? Conteúdo que não vai ter aqui no Instagram. E as meditações, por exemplo, né, algumas das meditações que eu vou disponibilizar só vai ter lá. Eu não coloco, na verdade, meditação aqui no Instagram quase nunca, assim, bem raro. Então, a Ayla falando que vai fazer. Quem mais? Só a Ayla, gente. Quero muito que vocês façam, que depois vocês venham no meu inbox, no meu direct, me contar como foi a experiência, tá bom? Porque aí a gente pode trocar essa ideia, eu tenho certeza que vai ser rico para todas nós. Aí, ó, Marcenaria Pereira vai fazer. A Elisa perguntando, perdi, ficou salvo? Essa live vai ficar salvo sim, vou salvar ela. Eu sempre salvo as lives. E também sempre subo pro YouTube. Então, às vezes, você, né, tem algum tema de live que você perdeu, você quer ver no computador, às vezes, de um jeito mais confortável. Sempre tem lá no YouTube, tá, gente? Vocês podem assistir por lá também. E acho que é isso, gente. Eu espero ter trazido para vocês aqui hoje mais uma linha, né? Mais uma possibilidade de pensamento, de compreensão da nossa maternidade, de quem somos, de quem a gente se tornou e de como que a gente está conduzindo as nossas crianças. Não só a maternidade, serve para pais também. Eu entendo, sabe, quando esses pais ficam revoltados porque eu falo para mães, eu entendo que são pais bem intencionados, que estão tentando realmente mudar esse padrão, né, de educação sempre muito atrelado à mãe, eu entendo, mas realmente, assim, meu trabalho ele é voltado para mães, o meu curso é de mães, o meu estudo é sobre a maternidade, é por isso que eu falo para mães, porque eu sou mãe, né, mas esse conteúdo aqui, por exemplo, ele serve para todo mundo que está educando, inclusive se você é professora, inclusive se você é avó, inclusive se você é pediatra, se você é psicólogo infantil. Eu acredito que todo mundo aqui pode, né, que todo mundo está à frente da educação de crianças, pode ter bons insights com o que a gente conversou aqui hoje. Quero agradecer muito a presença de vocês, a confiança, o carinho. E é isso, a gente se encontra terça-feira que vem, tem mais live. Daqui a pouco eu conto pra vocês, tá? Na segunda-feira, qual que vai ser o nosso próximo tema. E se vocês tiverem sugestões de temas também, me mandem, tá bom? Porque aí a gente vai, né? Essa live mesmo nasceu aí de uma conversa que eu tive com uma de vocês. No mais é isso. Grande beijo, bom fim de semana. E não se esqueçam, hein? Hoje é sábado, então, ó, mais céu, menos céu, tá? Vamos se conectar com as crianças de vocês. Se puderem ir pra natureza, ar livre, melhor ainda. Beijo. Tchau.